E aí, vocês estão chorando? Eu não estou, não. Gente, que história linda, né? Sabe, e por incrível que pareça, hoje eu vou falar para vocês uma história do filho perdido. Quem conhece a história do filho perdido? Ninguém conhece. Agora eu vou perguntar de uma diferença, vocês vão entender. Quem conhece a história do filho pródigo? Quem não sabe de nada? Gente, hoje à noite a gente vai estar falando sobre a parábola, né? Do filho pródigo. Mas que para mim, e biblicamente, a gente vai ver que na verdade esse filho pouco era pródigo, e sim perdido. Sabe, antes da gente continuar aqui, é tão interessante que a Michele estava falando desse testemunho, e é tão lindo quando a gente vê um reencontro de um filho com a sua família, de um filho com o pai, de um filho com a mãe, do filho com a casa que ele pertence. Sabe, eu acredito que Deus não fez vocês se conectarem à toa nesses dias. Sabe, Deus tem uma história que Ele escreveu na vida de vocês, e não só nas delas, mas de cada um de nós aqui presente. E eu tenho certeza que se você está aqui essa noite, é porque você é um filho de Deus, e Ele quer te trazer mais para perto dEle. Amém? Olha para a pessoa maravilhosamente linda do seu lado, fala: irmão, você é filho de Deus, e filho pertence à casa. Gente, então vamos lá, nós vamos estar falando hoje então sobre a parábola do filho perdido, ou mais conhecida como filho pródigo. Bom, em Lucas 15, a gente vai ver 3 parábolas. Quais são essas 3 parábolas que a gente vai ver em Lucas 15? A primeira, se eu não me engano, é a ovelha perdida. A segunda é a dracma perdida. E a terceira é do filho perdido. Vocês estão entendendo como é que é tão interessante isso? Lucas 15 vai ter 3 parábolas. A primeira é qual? Da ovelha que se perdeu. A segunda é da dracma que se perdeu. E se você for ler a parábola do filho pródigo, você não vai ver nenhuma vez escrito que ele era pródigo. Mas você vai ver que era o filho que se perdeu e que foi achado. Gente, é tão interessante que essas 3 parábolas, elas se conectam uma na outra. Na verdade, elas são uma uma história dividida em 3 parábolas. E a gente vai ver isso essa noite. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção aqui, ó. Lucas, quando ele está relatando essa passagem, quando ele começa ali a falar em Lucas 15, ele começa a mostrar para a gente quem eram as pessoas que Jesus estava conversando. Abra sua Bíblia, vamos lá, Lucas 15, por favor. Lucas 15, do 3 ao 7. Que isso, é outro nível. Quem não abriu, só olha para mim aqui, ó. Então vamos lá, vamos no 15:1 primeiro, só para a gente entender quem eram essas pessoas a quais Jesus estava falando. 15:1. Aproximavam-se todos os publicanos e pecadores, estavam se reunidos para ouvi-lo. Quem que eram as pessoas para as quais Jesus ia dirigir essas 3 parábolas? Todos os publicanos, pecadores, estavam reunidos para ouvi-lo. Vai mais um agora. Mas os fariseus e os mestres da lei os criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então a gente está vendo que tem um grupo de pessoas ali a qual Jesus estava se dirigindo essa palavra. Ou seja, tinha um grupo de ouvintes ali. Quais que eram, gente? Vamos lá. Qual que é? Vamos lá. Publicano, pecador, fariseu e escribas, ou mais conhecido como mestres da lei. Sabe quem era? Aqui na minha Bíblia, ali está fácil agora, né? Traduziu mestres da lei. Mas sabe o que significa ser mestre da lei? Significa uma pessoa que habitava no templo de Deus. Uma pessoa que meditava na lei do Senhor. Uma pessoa que estava esperando a vinda do Messias. Essa pessoa, quando viu Jesus se assentar com pecadores e publicanos, ela começou a reclamar, porque Jesus não poderia sentar com ela.
Olha que interessante. Aí então Jesus, nós estamos vendo um cenário. Jesus está diante dessas pessoas e ele vai dirigir a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Vamos lá. Agora é o 15:3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá o quê? Júbilo no céu. Repita comigo: haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimentos. Gente, vamos lá. A gente está vendo uma história aqui, a primeira parábola aqui da ovelha perdida. Fala o quê? De um homem que tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. Esse certo homem, ele perdeu uma ovelha. Quando ele perdeu essa uma ovelha, o que ele faz? Ele sai de encontro para encontrar essa ovelha que perdeu. Agora eu quero te mencionar uma coisa aqui essa noite. Quantos de nós somos ovelhas do Senhor? Tem alguém aí que é ovelha do Senhor? Amém? Quantos de nós estávamos perdidos em nossos pecados? Quantos de nós estávamos perdidos no mundo aí? E quantos de nós fomos resgatados pelas mãos do Senhor? Uau, gente, isso é demais, gente. Isso é demais. O que eu quero dizer para você é que Jesus, talvez você olhe e fale: ah, mas quem sou eu nesse mundo todo? Quem sou eu nessa história toda? Você é uma pessoa tão importante que o Pai, Ele olha para as 99 e Ele vai atrás de você. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa muito importante para Ele, porque você é filho. Gente, é muito importante essa palavra de hoje. A gente está falando sobre paternidade espiritual. Só que automaticamente, para a gente continuar essa série de paternidade, eu preciso mencionar que você também é filho de Deus. Nós somos filhos. Nós temos os nossos pastores, nossos pais espiritual, mas nós somos filhos de um pai que está tão preocupado com a gente, que Ele deixa as 99 ali, que estão sendo guardadas, cuidadas, e Ele vai de encontro àquela uma que se perde. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa casa essa noite, talvez você entrou aqui e você pode se encontrar como uma ovelha perdida, uma ovelha que não está hoje no centro daquilo que Jesus te chamou para fazer, mas eu quero te convidar. O Senhor Jesus te trouxe aqui essa noite, sabe por quê? Porque Ele quer tocar a sua vida, Ele quer marcar a tua vida essa noite. Você não entrou aqui em vão, meu irmão. Você não entrou aqui apenas para ver o Serginho bonitinho cantar essas músicas legais, não. Quem foi abençoado com o louvor aí? Gente, rapaz, esse casal aí tá top, hein? Jesus. Então, gente, ao encontrar a ovelha perdida, o que acontece? Com alegria, ele a leva para casa e faz o quê? Uma grande festa. Sabe o que Jesus está querendo fazer essa noite aqui? Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela: irmão, você sabe o que Jesus quer fazer essa noite? Diga, meu irmão, fala para a pessoa, não estou vendo ninguém falar, fala: irmão, sabe o que Jesus quer fazer essa noite? Festa. Festa. Sabe por quê? Porque você foi achado, eu fui achado. Gente, olha que sinistro isso. Então, ao encontrar a ovelha perdida, com alegria ele leva para casa e faz uma grande festa para a ovelha que se havia perdido. E termina dizendo o quê? Que há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que isso quer dizer, gente? Que todos nós aqui somos pecadores, que não há um justo sequer diante dos olhos de Deus. Mas infelizmente, às vezes a gente se coloca num pedestal achando que a gente é como aquele escriba,
aquele fariseu, ou seja, um mestre da lei, aquela pessoa que está na igreja, que frequenta a igreja, que se acha santo e que não precisa de arrependimento. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite. Você é pecador. Cadê o glória a Deus? Se você não fosse, você não estava aqui. Convenhamos. Todos nós somos pecadores. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse mesmo pastor que foi te buscar é o mesmo pastor que te purifica. É o mesmo pastor que te perdoa. E é o mesmo pastor que faz festa, porque você volta de novo para o rebanho. Gente, sabe o que é incrível? É que esse pastor pega essa ovelha e ele não deixa essa ovelha sozinha. O que ele faz? Ele traz essa ovelha para onde? Para o rebanho. Que eu quero dizer para você, meu irmão, nós não somos feitos para andar sozinho. Nós somos feitos para andar em rebanho. O que significa isso? Nós somos igreja quando nós estamos com a igreja. Vocês estão entendendo, amém? Agora um detalhe muito importante aqui, ó, muito importante, presta atenção nisso. Essa ovelha, ela foi perdida onde? Ela foi perdida dentro do rebanho ou fora do rebanho? Dentro ou fora? Fora, não foi? Porque o pastor teve que ir lá pegar, não foi? Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é a ovelha que foi perdida fora. E esse pastor foi lá e pegou. Agora presta atenção, porque vai vir uma nova parábola, e essa parábola é uma continuação dessa outra. Mas como é que eu sei que é uma continuação? É porque se você for ler, você vai ver que continua assim, com um conectivo. Cadê a Nina? Tá ficando bom nesse português. Com um conectivo ou. Então você começa a ler da ovelha perdida, de repente você não vê um ponto final e um capítulo novo, não, você vê o quê? Ou, qual, vamos lá, abre aí Lucas 8, 10, Lucas 15, do 8 ao 10. Nós vamos falar agora então da parábola da dracma perdida. Repita comigo, dracma perdida. Então a gente vai ver, continuar aqui, ó, Lucas 15, do 8 ao 10, olha lá. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa à procura atentamente até encontrá-la? Mais um. E tendo achado, reúne o quê? As amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Eu vos afirmo que de igual modo, ao quê? A júbilo diante dos anjos de Deus. Por quem? Por um santarrão? Por uma pessoa que não precisa de arrependimento? Não, a júbilo diante de Deus por quem? Por um pecador que se arrepende. Gente, na história da ovelha perdida, havia quantas ovelhas? 100 ovelhas. E apenas uma se perdeu. E essa que se perdeu, perdeu fora do rebanho. Agora nós estamos vendo a história do quê? Da dracma perdida. Quantas dracmas ela tinha? 10. Quantas foram perdidas? Uma que se perdeu. Ela tinha 10 e foi perdida uma. O que ela faz? Ela sai e começa a procurar aquilo que ela perdeu. Gente, é tão incrível que talvez para muitos de nós, humanos, se a gente tem, vamos lá, vou dar uma ilustração. Se você tem 100 reais, você pede uma moeda de R$1, você vai procurar essa moeda? Depende do dia, né? Se eu precisar pagar uma conta aí, meu irmão, vou procurar até de 1 centavo. Mas normalmente, se você tem 100 reais ali para você curtir, você vai sair para o shopping, você tem 100 reais, e você, puxa, cadê a moeda de R$1? Você vai ficar perdendo seu tempo para achar essa moeda de R$1, ou você vai pegar os 99 reais e curtir lá no shopping, lá no Bibi? Outback. Meu irmão, você é o suco do Outback 99, né?
É a bebida da Outback. Ai, Jesus. Normalmente, vamos ser sinceros, gente. A gente vai deixar esse R$1 de lado. A gente vai deixar esse 10 centavos de lado. Por quê? Porque a gente tem a maioria. A gente tem 99. Mas é tão interessante que Jesus não faz isso. Ele reconhece o valor que cada um de vocês, cada um de nós temos como filhos dele. E olha que lindo isso. Nessa história agora que a gente está lendo, da dracma perdida, é a história do dinheiro, né? Dracma é o quê? Money que é good. Ela tinha 10 conto, ela perdeu 1, e ela faz o quê? Meu pai, eu vou achar esse 1 conto aí, R$1. E quando ela encontra, o que ela faz? Quando ela encontra essa moeda que ela perdeu, essa uma dracma que ela perdeu, o que ela faz? Assim como na parábola da ovelha perdida, ela reúne as amigas e as vizinhas e se alegra. Vocês estão vendo como essas parábolas elas se conectam? Como uma é sequência da outra, mas não é simplesmente que uma Jesus falou de um jeito, outra está falando de outra. Não. Jesus está dando uma continuidade na mensagem que ele vai dar, que vai vir agora, na mensagem do filho perdido. Então, vamos lá, a parábola da ovelha perdida, ela é finalizada que é o quê? Regozijo nos céus. E a gente pode ver que a palavra da dracma perdida fala o quê? A júbilo diante dos anjos de Deus. Agora, presta atenção comigo. A parábola da ovelha perdida, a ovelha foi perdida fora do rebanho. E a da dracma perdida? Dentro de casa ou fora de casa? Alguém já consegue ver uma semelhança da parábola do filho perdido? Ou dos filhos perdidos? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão felizes, amém? Animados? Preparados? Então, vamos lá. Então quando a gente vai, logo, agora é Lucas 15, do 11 ao 16. Como eu falei, é muito importante a gente entender que em nenhum momento aqui, a não ser no título, você vai ver no título, né? O título talvez na sua Bíblia está escrito a parábola do filho pródigo. Mas o título, ele é apenas uma divisão da Bíblia. O título, na verdade, não é a mensagem original. O título eles colocaram para apenas dividir ali a Bíblia. Mas se você for ver na mensagem original da Bíblia, em nenhum momento vai descrever que esse filho era um filho pródigo, mas vai descrever que esse filho era um filho perdido, assim como a ovelha perdida e assim como a dracma perdida. Vamos lá. Lucas 15, 11. Agora presta atenção. A parábola da ovelha perdida, lembra que eu falei para vocês que ela tinha um conectivo, que era o ou? Vocês lembram disso? Presta atenção agora que vai ter um outro conectivo aqui. Na Lucas 15, do 11 ao 16. O que fala? Jesus continua. Está vendo que essas parábolas, Jesus agora, ele estava preparando o povo para entregar essa mensagem. Vamos lá. Nossa, eu estou doido aqui, animado. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo o quê? Dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, aqui a gente está vendo a história do filho perdido. E é interessante que aqui a gente consegue ver que existia 2 filhos. O mais novo, ele pede ao pai o quê? Parte da sua herança. E ao receber a parte da herança, ele decide fazer o quê? Virar as costas para o pai e ir embora.
Gente, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você um dia aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Talvez um dia você levantou as suas mãos, fez aquela oração tão linda que marcou a sua vida. Mas talvez por algum instante você abandonou Jesus. Talvez por algum instante você largou Jesus. Ou melhor dizendo, talvez você pegou a sua bênção que você queria e você se perdeu no meio do caminho. Aqui a gente está vendo a história do filho perdido. O filho que queria a herança dele. E quantos de nós, gente, vamos ser sinceros, quem é filho de Jesus aí? Quem é filho de Deus? Amém. Quero dizer uma coisa para você, se você não sabe, você vai saber agora. Você tem uma herança de Deus para a sua vida. Você sabia disso? Deus tem uma herança para você. Porque nós somos filhos. Todo filho tem uma herança. Todo filho tem uma herança. Mesmo que o seu pai natural não te dá uma herança, eu quero te dizer, Deus é o teu pai espiritual. E Ele tem uma herança tanto espiritual quanto natural para você. Sabe, Ele não te colocou nesse mundo à toa. Ele está de olho em você. Ele te trouxe aqui porque Ele quer tocar a sua vida. Ele trouxe aqui porque Ele quer marcar a sua história. Ele quer te trazer para perto. Nós estamos vendo um filho que queria as bênçãos do pai. Que pai, me dá minha parte da herança. E quantas vezes nós somos esse filho? Que estamos nos cultos, nas reuniões, nas conferências, não querendo ter mais intimidade com Deus, não querendo estar mais próximo do pai. Mas nós queremos apenas a herança do pai. Sabe, Jesus está nos chamando essa noite, gente. Jesus está nos despertando essa noite. E eu quero falar para você, muito maior do que a herança é você ter o pai. Muito maior do que você ter aquilo que você tem por direito, porque Deus é o seu pai e Ele quer te dar. Muito melhor que isso é você ter Jesus. É você ter o pai sobre a tua vida. A Bíblia fala do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Sabe, do que adianta você ter todas as coisas nessa terra, sendo que você não tem Jesus? Nós estamos vendo a história agora desse filho, o mais novo. Ele chega para o pai e fala, pai, me dá a minha parte da herança. O pai vai lá e entrega para ele. Ele faz o quê? Vira as costas para o pai. Ele vira as costas e vai viver a vida que ele quer viver para ele. E é tão interessante, gente, que ele pega essa herança e o pai não deixa de dar herança. Isso mexe muito comigo. Sabe, porque às vezes nós não merecemos aquilo que Deus tem para nos dar. Mas pela graça dEle, Ele olha para nós e nos abençoa. E às vezes Ele até sabe que as nossas decisões, com a bênção que nós recebemos, vai nos afastar da presença dEle. Sabe, gente, eu tenho vivido desde pequenininho na igreja. E eu já vi tantas pessoas buscando por uma bênção, buscando por a sua herança. E quando elas recebem, a primeira coisa que elas fazem, elas se desviam do Senhor. Sabe, talvez quantos de nós um dia estávamos aqui buscando ao Senhor por algo, e quando nós recebemos esse algo, a primeira coisa que nós fizemos foi virar as costas para Deus. Sabe, eu lembro quando eu queria muito ter um carro, e eu pedia para o Senhor, Deus, me dá um carro, me dá um... Meu irmão, eu ia em todos os cultos da igreja, eu pedia o quê? O carro, eu queria o carro. Eu morava em Taubaté, eu não tinha o carro, meu irmão, e para se conduzir em Taubaté, na época eu não tinha Uber, eu não gosto de moto. Quem gosta de moto aí? Me perdoa, gente, eu não gosto. Como diz o Jô Soares, só tem 2 tipos de motociclista. O que caiu e o que vai cair. Não estou profetizando não, foi o Jô Soares que disse. Gente, eu queria ter um carrinho, mano. Eu queria ter um carrinho para descer para Ubatuba. Quem sabe onde é Ubatuba? É litoral top, tá, gente? Vem tirar não, sou paulista. Queria ter meu carrinho. Gente, eu subi um monte, eu desci um monte, eu ia no jejum, ia na oração, fazia campanha. Era 30 sexta-feira, 22 fogueiras santa do André. Era tudo, eu ia tudo, porque eu queria... Vamos lá, seja sincero. Quando você quer uma coisa de Deus, você não faz tudo? Meu irmão, você vai... fala que não. Fala que não. Até a pedra eu jogava tinha uma... Eu
lembro até hoje que tinha uma campanha na igreja que o pastor, toda sexta-feira, ele colocava um muro assim, ó, desses tijolos fake, né? Ia levantando, era, como é que fala? Do Josué, nas muralhas. E era 7 sexta-feira, não, 7 é o número profético, né? Porque 6, você vinha, construía, na 7ª você ia fazer o quê? Pum, derrubava as muralhas que ia te atrapalhar. Gente, na 7ª eu estava lá, tudo que vai me impedir de ter o carro. Nossa, dava até murro no negócio. Quem nunca passou, gente? Vamos lá. Gente, a gente faz tudo para receber aquilo que Deus tem para nós. E não é errado, gente. Talvez a gente tem por direito receber a herança do Senhor. Mas, gente, quando eu recebi, eu lembro até hoje, quando eu recebi o carro, a primeira coisa que eu fiz foi descer Batuba. E, gente, para quem não sabe, a Serra do Batuba é muito top. É a pior serra do mundo. É horrível. Tipo, é horrível, gente. É horrível. Aí eu peguei, nunca tinha descido a serra. Eu peguei e falei para um amigo meu, falei, cara, como é que eu faço para descer essa serra? O cara falou, ó, só põe na segunda e de vez em quando freia. Já imagina a história, né? A serra é assim, ó. Tava eu, um amigo meu, e o carro... E eu na segundinha. E o carro pedindo, tipo, me alivia. Resumindo, na hora que eu terminei de descer a serra, tirei da segunda, fui botar para a terceira acelerar, puf, só escuto um negócio saindo. Quando eu olho para trás, sai o... Como é que é o negócio que sai lá, a fumaça? Escapamento. Olha eu, um pouco bom de carro. Escapamento do carro sai, gente. Olho para trás, vejo o negócio solto, ih, deu ruim. Gente do céu. Por que eu quero dizer isso para vocês? Vamos lá, história doida, né? Mas é um carro muito doido. Esse carro se chama Fiesta. Quem já teve um Fiesta aí? Ó, a Juliana já teve um Fiesta. O Rony já teve um Fiesta, que eu já sei. Jesus, gente, esse carro quebrou comigo em todas as viagens. Todas que eu fui. Todas. Quebrou em Santos, São Paulo, Rio. Quebrou em tudo. Às vezes quebrava comigo só de acelerar para sair da garagem de casa. Ele... Sério, tô falando sério, gente. Quebrou em cima do viaduto, debaixo do viaduto. Quebrou em todo lugar. Só que é tão interessante que quando eu tive esse carro, as primeiras coisas que eu fui fazer foi tipo, cara, vou Batuba, vou querer curtir, vou fazer isso. E quando eu fui prestar atenção, eu não estava mais nos lugares que eu estava antes de receber esse carro. Porque esse carro começou a me afastar daquilo que Deus tinha para mim. E é onde alguém veio e deu um chapuleto na minha orelha e falou, e aí? Até quando você vai deixar esse carro te conduzindo para viver longe daquilo que Deus tem para você? Ele é uma bênção na sua vida. Sabe quantas vezes, gente, a gente busca por uma bênção, o Senhor nos entrega isso. E quando a gente menos percebe, aquilo que a gente buscava do Senhor, fez com que a gente se afastasse de Deus. Talvez um trabalho, talvez um namoro. Meu namoro deu em casamento, não deu certo. Mas os outros deu ruim, irmão, deu treta. E aqui a gente está vendo o quê? Que o filho, ele pega a herança. E ele vira as costas para o pai. Quando ele vira as costas para o pai, ele toma uma decisão de se partir. E é interessante que a Bíblia fala que ele começa a gastar o dinheiro dele com um monte de coisa. Até o ponto que ele não tem mais dinheiro. E sabe o que é interessante dessa história? Que a herança de Deus é boa e é grande. Só que se a gente não está vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver, nós vamos gastar toda a herança do Senhor com os prazeres desse mundo e a gente vai ficar sem nada. Sabe por quê? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E o que o diabo estava começando a fazer na vida desse filho perdido? Estava começando a destruir a vida dele. E esse filho estava lá, longe do pai, e sem essa herança, porque ele já tinha gastado tudo. A Bíblia fala que ele começa então a viver uma necessidade tão grande, que ele não conseguia nem comer a comida que o porco comia. Só para você entender, a Bíblia nos relata que naquela época o porco era considerado um animal imundo.
perante aquela época. Está vendo a comparação que a Bíblia nos mostra do filho perdido? Ele queria comer algo que um animal que era considerado imundo, mas nem isso ele tinha. E olha que história top, gente. Aí o filho cai em si. Abre aí Lucas 15, 17. Diz assim: então o filho cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E olha agora que ele fala: vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Gente, aqui a gente começa a ver algo incrível acontecendo. A ficha cai. O filho entende que ele estava longe do pai. E olha que doido. Sabe o que acontece quando a gente começa a perder tudo? Sabe o que acontece quando a gente não tem mais a herança do Senhor porque a gente gastou ela? A ficha cai. Quando a gente não está passando talvez por uma necessidade, a gente talvez não lembra do Senhor, porque o Senhor já deu aquilo que a gente queria. Gente, isso é muito sério. Sabe, nós não somos uma igreja mesquinha, vamos se dizer. O que é uma igreja mesquinha? Uma igreja que só está vindo aqui para receber parte da herança. Nós somos uma igreja que quer o Senhor Jesus. Nós somos uma igreja que está disposta a ter o Senhor Jesus, mesmo que se Ele não dá aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente quer. Se eu tenho Ele, eu tudo tenho. O filho cai em si, ele se arrepende. Olha que lindo. A gente vê o que agora? Ele fazendo o quê? Ele fazendo um ensaio daquilo que ele ia falar para o pai. Vocês estão vendo comigo? Qual que é o ensaio que ele faz? Pai, pequei contra o céu e contra ti. E olha o que ele diz agora: já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Presta atenção nisso. Esse é o ensaio que ele estava fazendo para poder falar com o pai. Então a gente está vendo aqui que o filho se arrepende. E uma das coisas que ele começa a lembrar é o quê? Na casa do meu pai há o quê? Fartura de pão. Eu quero dizer para você, meu irmão, o único lugar que vai ter pão, que vai te sustentar, é na casa do teu pai. O único lugar que vai ter um pão que vai te sustentar é na presença de Deus. Sabe, eu lembro da história de Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul, e ele com alguns dos seus amigos, eles encontram o sacerdote, se não me engano é Abimeleque, e ele chega com tanta fome para esse cara, para o sumo sacerdote, e ele chega perguntando para o sumo sacerdote se o sumo sacerdote não tinha um pão, alguma coisa para ele comer. E o sumo sacerdote olha para ele e fala: cara, eu não tenho nada a não ser aqui o pão da presença. O que é o pão da presença? É o pão que apenas era oferecido para o sumo sacerdote, era apenas para aquele lugar, do santíssimo lugar. Ele ficava apenas lá. Ele fazia parte de um ritual, não era qualquer pessoa que poderia comer aquele pão. Davi, entre aspas, não poderia comer daquele pão. E Davi chega, olha para o sumo sacerdote e fala: me dá desse pão. O que eu quero dizer para você com isso, que Deus estava querendo nos ensinar com isso, é que existe um pão da presença, que não é qualquer pessoa que come, mas aquele que tem fome e sede por aquele pão. Aquela pessoa que tem fome e sede para comer do pão da presença, porque o pão da presença não é para qualquer um. O pão da face está disponível aqui essa noite, mas somente aqueles que têm fome vão comer, gente. Não são todos, infelizmente. Quem está com fome aí? Come on, somebody. Vamos lá. Então a gente está vendo o quê? O filho, ele lembra que na casa do pai dele havia fartura de pão, e ele não tinha nem a comida do porco. Então aqui o pão, ele está relacionado com o alimento espiritual, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Oh.
Agora abra sua Bíblia em Lucas 15. Então a gente viu que esse filho desejou voltar para o pai. Esse filho já preparou o seu discurso para chegar diante do pai e falar. E agora o filho está voltando para o pai. Lucas 15, 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda o quê? Longe. Quando seu pai o viu, e compadecido dele, o pai saiu ao seu encontro correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e o matai o quê? Um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava o quê? Perdido. Repita comigo: ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que está acontecendo quando o pai vê o filho? O que acontece quando o pai nos vê, gente? O que acontece quando você entra na presença de Deus querendo Ele? O que acontece quando você por um instante olha e fala: Deus, me perdoa, eu vim aqui, eu preciso de você? A primeira reação do pai é sair correndo ao teu encontro. A primeira reação do pai é sair correndo ao teu encontro. Mas pai, eu não mereço. Eu estava longe dos seus caminhos. Eu estava vivendo, eu peguei parte da tua herança e saí para viver do jeito que eu queria. Não importa. Não importa, você é meu filho. Não importa. A gente vê que a primeira reação que o pai faz é o pai sair correndo em direção ao filho. O filho nem chegou direito. O pai apenas viu ele de longe. O pai já sai correndo atrás dele e o abraça. E a Bíblia fala que ele beija. Olha que lindo isso, gente. O pai não estava olhando a condição do que o filho estava. Gente, o filho estava praticamente um mendigo, morador de rua. E pior que isso, porque aquilo que o porco comia, ele não conseguia comer. Você imagina o cheiro daquele filho? Você consegue imaginar o cheiro? Você consegue imaginar como é que estavam as roupas daquele filho? Você consegue imaginar como é que estava aquele filho fisicamente? Quantos de nós, gente? Quantos de nós abandonamos o Senhor para nos satisfazer com os nossos pecados? E quando a gente olha para Jesus e a gente pensa em pedir perdão para Ele, o Senhor Jesus só nos olha de longe. Ele já vem correndo ao nosso encontro, porque Ele já conhece o nosso coração. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: se você é filho, você tem a herança, mas não gaste a sua herança com aquilo que não vai te edificar. Não gaste a tua herança com aquilo que vai apenas corromper ou te levar para longe do Senhor. O pai beijou repetidas vezes o seu filho. E olha que é lindo que o filho nem sequer disse uma palavra. O filho apenas estava vindo, o pai viu, e o pai já começou a abraçar, a beijar. Isso é demais, gente. Aí acontece o quê? O filho começa a fazer o quê? O discurso que ele tinha preparado. Quem lembra do discurso aí? Só que olha o interessante. O filho ensaiou o discurso. E o filho começa a falar todo aquele discurso para o pai. Só que quando chega na parte que era para o filho falar, para falar assim, ó: pai, eu pequei e eu não sou digno de chamar teu filho. No discurso, o filho continua dizendo o quê? Faz de mim como ser um dos seus empregados. Só que quando a gente vai ver essa história agora, quando ele começa a falar para o pai, fala: pai, eu pequei contra você, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai já para aí. O pai não deixa falar para ele, não deixa o filho falar: me faça como um dos seus empregados. O pai corta a palavra do filho nesse momento. E o pai nunca deixou o filho falar:
faça-me como um de seus empregados. Sabe por que o pai nunca deixou? Porque o filho não é empregado. O filho é filho. O filho tem herança. O filho carrega DNA. O filho tem uma porção especial para ele. O filho tem uma casa que o pai preparou para ele. Talvez, quantos de nós olhamos para Deus e falamos: Deus, por favor, me perdoe, se você puder, lembra-se de mim, pelo menos me deixa apenas ser um dos seus empregados. Eu quero te dizer, se você é filho, você não vai ser empregado. Você não vai ser empregado. Gente, isso é incrível. Você lembra o que acontece quando a ovelha e a dracma foram perdidas? Quando eles encontram a ovelha e a dracma perdida, eles fazem o quê? Uma festa. E o que acontece quando o filho perdido volta para casa? Uma festa. Pois este meu filho estava morto e agora vive. Ele estava perdido e agora foi achado. Olha agora, gente, que coisa incrível. Agora o pai entrega para os filhos novas vestes, novas sandálias, e coloca o que no dedo dele? Um anel. Olha para mim, gente. Jesus tem novas vestes para entregar para você essa noite. Jesus tem novas sandálias para entregar para você essa noite. Jesus tem um anel. Sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança comigo e com você. O sangue da nova aliança. E Ele quer colocar esse anel, um anel de filiação nos seus dedos. As vestes representam as obras. O que significa isso? Jesus está tirando todas as suas obras velhas, todas as suas roupas velhas, as más obras, e colocando roupas novas em você essa noite. Ele está colocando uma nova roupa, novas obras, um novo nascimento em Cristo Jesus. A sandália representa um caminhar, ou seja, um estilo de vida, um viver. O filho perdido andou fora dos caminhos, ignorando os mandamentos de Deus e vivendo uma vida promíscua. Mas agora ele está recebendo uma nova sandálias. Talvez ele está recebendo um boot igual o meu, da hora, mano, da Zara. Ou da Nike, sei lá, qual que você curte. Jesus tem uma botina da hora para você. Olha para o seu irmão e fala: irmão, Jesus tem uma sandália. Você que é mulher, fala: Deus tem uma sandália da Renner. Da Renner não, né? Vocês não querem, né? Renner também é legal, gente. Jesus tem um tênis top para você, irmão. Tênis da Nike, Adidas. E o anel? O anel representa a aliança que Deus fez com Abraão, renovada mediante a fé em Jesus Cristo, o sangue da nova aliança. Quero dizer, você que entrou aqui essa noite, Jesus te chama de filho. Jesus quer te receber essa noite. Mas mais do que isso, eu quero te dizer, Jesus tem uma herança para a sua vida. Não gaste a herança que Deus tem para você com os prazeres desse mundo. Isso eu te garanto, isso não vai te satisfazer. Gente, quero finalizar aqui falando agora do segundo filho. A gente viu que o filho mais novo, ele foi perdido ontem. Ele se perdeu dentro da casa ou fora da casa? Fora da casa. A ovelha perdida se perdeu dentro do rebanho ou fora do rebanho? E a dracma? Foi perdida dentro da casa ou fora da casa? E olha que sinistro isso, gente. Entre o versículo 25 e 32, nós vamos ser apresentados a um outro filho, ao filho primogênito do pai. Esse era o filho pródigo, ou filho perdido, que estava dentro da casa. Ele nunca se afastou do pai, mas também ele nunca esteve próximo do pai. Está entendendo isso? Esse filho estava na mesma casa que o pai,
participava de tudo com o pai, mas ele estava perdido, ele não estava próximo do pai. O pai então ele prepara uma festa, porque o filho mais novo que se perdeu volta arrependido. Porém o filho que ficou na casa também estava perdido, pois ao invés de se alegrar com o seu irmão que estava voltando, o seu coração foi tomado de inveja. Gente, isso é muito sério, porque nós estávamos falando quase agora de pessoas que estavam gastando a sua herança nesse mundo, mas tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas que estão distantes do Senhor, gastando a sua herança com aquilo que não convém. E olha que doido isso aqui, ó. Agora a gente está vendo que o pai sai da casa para ir encontrar o seu filho primogênito, que é o filho mais velho. E a gente vai ver que o filho mais velho, ele começa a encarar o relacionamento dele com o pai dele baseado em recompensas. Por quê? Porque ele começa a falar para o pai: pai, eu te sirvo aqui tanto tempo e você nunca me deu isso, você nunca me deu um novilho. Você está vendo o coração do filho onde estava? O filho mais velho estava dentro da casa, ele não estava preocupado se ele tinha o pai ou não, ele queria a bênção, ele queria parte daquilo que o irmão estava recebendo. Ele era o primogênito e estava preocupado com o novilho. Gente, é muito triste isso, porque às vezes a gente começa a se encontrar como esse filho que está perdido dentro da igreja. Às vezes a gente está frequentando os cultos, a gente está levantando as nossas mãos na adoração, mas o nosso coração está muito longe. Nós estamos fazendo isso como um mero ritual em nossas vidas. Esse filho, ele se enxergava como um empregado de seu pai. No original diz assim, ó: eu estive trabalhando como escravo para você. Sabe quando fala, eu tenho te servido e você nem me deu um novilho? No original está dizendo que eu tenho trabalhado como um escravo para você e você nem me deu um novilho. Você está entendendo, gente? Tem pessoas que são filhos de Deus, que estão morando que estão na mesma casa que o pai, e eles acham que são escravos. E o relacionamento dele com o pai é em base de recompensa. Eu te sirvo, eu mereço esse novilho. Quero te dizer, gente, você não é um escravo. Você não é um escravo. Você é um filho. Jesus tem algo para te entregar aqui essa noite. Talvez aquilo que você pode mais receber de precioso do Senhor é a tua filiação. É saber com o que Ele tem para você. Está na presença dEle. Então nós estamos vendo, ele era o primogênito e estava se preocupado com o novilho. Ele era filho, mas se enxergava como um empregado. E a outra coisa, ele tentava se justificar. Gente, vamos ser sinceros, quantos de nós tentamos nos justificar? O que ele fala para o pai? Pai, eu nunca te desobedeci. Nunca desobedeci as tuas ordens. Eu nunca saí de casa, eu sempre estive aqui. Ele tentava se auto-justificar para Deus. Sabe por quê? Porque ele estava preocupado com a herança, com a posse do pai. Mas ele esqueceu que a herança e a posse não era porque o pai não ia dar para ele, simplesmente porque ele estava servindo o pai. Não, ele era o primogênito. E o primogênito tem direito à herança. Eu quero dizer para você, você faz parte da igreja do primogênito. Isso não significa que você precisa fazer algo para Deus para você receber aquilo que Ele tem para você. Não, você precisa ser o filho. Você precisa ser aquilo que Jesus te chamou para ser, para você receber a herança que Ele tem para você. Você não vai receber herança nenhuma fazendo algo, mas você vai receber herança do Senhor sendo aquilo que Ele te chamou para ser. Vocês estão entendendo, amém? Isso é muito profundo, gente.
Sabe, eu quero te convidar essa noite a dar um despertar dentro de você. Não estou falando para você não fazer nada, eu estou dizendo para você, primeiro seja um filho, primeiro receba a filiação de Deus, porque um verdadeiro filho, ele vai fazer porque ele ama, e não porque ele é um escravo, ou porque ele é um servo. Sabe, eu estava brincando hoje com a Emma, e é tão interessante, que às vezes eu começo a pedir algumas coisas para a Emma, e ela não faz porque eu estou mandando, ou porque, tipo, eu estou dando uma ordem para ela. Sabe, toda vez que a gente chega em casa, a luz está apagada. A primeira coisa que eu faço é o quê? Além de abrir a porta, né? Eu falo, filha, acende a luz para o pai. Eu não falo porque eu não quero acender a luz. Às vezes é. Mas eu falo para ela por quê? Porque, cara, a minha alegria é de ver a minha filha pequenininha sair lá, tipo, levantar o pé e tentar e puf, daqui a pouco a luz acende. Aí eu olho para a luz e falo, amor, esse dia ela estava parada no meu braço, ela não movimentava, ela ficava assim. Eu brincava com ela, ela não dava um movimento. Agora ela está acendendo a luz. A minha intenção com ela não é, vai lá, acende a luz. Às vezes quando a gente vai sair, eu falo para ela, filha, pega o sapato pro papai. Mano, se você quer deixar minha filha feliz, fala para ela, sapato. Mano do céu. Sapato e bolsa, daquele tamanho, já sapato e bolsa. Cara, eu falo, filha, pega o sapato pro papai. Ela para tudo que ela está fazendo, ela vai fazer o quê? Sapato. Ela vai lá, pega o sapato, chega para mim, senta. Aí ela já senta. Ela quer que eu sente, aí eu sento. Sabe o que ela faz? Aí eu falo para a filha, tá faltando a meia. Ela vai lá, pega a meia. Aí ela põe a meia no meu dedão. O sapato ela tenta ali, ela não consegue, eu vou, encaixo o meu pé, bum, botou o sapato. Aí põe outra meia, outro sapato, daquele jeito, né? Aí eu tenho que arrumar, porque ela não consegue ainda. Aí eu falo, filha, agora pega o seu sapato. Opa, é folgado, né? Pede tudo. Mas não é que eu não queira fazer isso, gente. É porque eu estou vendo a minha filha crescer. É porque eu estou vendo a minha filha fazer coisas que ela não fazia antes. E eu, como pai, a minha alegria é de ver o crescimento da minha filha. A minha alegria é de ver minha filha se tornar uma filha madura. Eu sei que um dia eu vou ter que olhar para ela e, infelizmente, vou ter que entrar com ela no meio do casamento para entregar ela para outro homem. Mas até lá Jesus volta. Glória a Deus. Aleluia. Ô, Alexandre, é nós aqui, ó. Aqui, ó. Ninguém vai encostar, não. Mateus tira o olho, viu? Você entende? Eu como pai, eu não estou ali, tipo, filha, faz isso, faz aquilo, porque eu estou querendo ficar de boa. Mano, minha filha pira. E o mais louco é que ela gosta de fazer. Por quê? Porque o papai está mandando? Não. Porque ela gosta de estar com o papai. Ela gosta de brincar com o papai. Mano, eu confesso, tem dia que é difícil, gente. Tem dia que ela acorda 6 horas da manhã. Tem dia que ela acorda 7 horas. Até às 8 horas. Hoje ela acordou 8 e falei, vai lá, Luz, vai. É difícil. Quantas vezes eu estou deitado lá, 7:30 da manhã, ela começa, papai. Eu falo, ai, não, quero dormir. Ela vem correndo, abre a porta do quarto, e ela não está nem aí se eu estou dormindo, se eu estou cochilando, não está nem aí. Ela já sai puxando o cobertor, papai. Gente, eu confesso que a primeira coisa que eu sinto no coração é raiva. É verdade, sou sincera. Mas por que a Lúcia deixou essa menina entrar nessa porta? Aí eu abro o olho. A hora que eu vejo ela falando, papai. Aí quebra. E é assim com a gente. Sabe, Jesus não quer que você faça as coisas porque você é servo. Jesus não está falando para você, vai, prega o evangelho, anuncia isso, faz aquilo. Não, Jesus quer ver o seu crescimento de um filho imaturo para um filho maduro,
de um filho que era uma criança virando um homem, uma mulher de Deus. Sabe, não há maior alegria do que o coração de Deus, de ver eu e você nos tornando mais parecido com o Filho primogênito Jesus. Não existe nada mais lindo do que o pai olhar e falar: cara, Jesus, o André está ficando igual nós, hein? Daqui a pouco ele chega lá. Não tem nada mais lindo que isso, gente. Sabe, talvez para você estar no céu é o suficiente. Eu quero te dizer uma coisa: para mim, ser a imagem, a semelhança de Jesus, aquilo que Ele me criou para ser, é o suficiente, porque assim eu vou poder ver Ele como Ele é, assim eu vou poder estar com Ele, e hoje, como eu não consigo enxergá-lo presencialmente, um dia eu vou ver Ele face a face. Jesus está te convidando hoje a ser um filho maduro, a ser um filho que vai olhar para o pai e vai falar: pai, muito top os brinquedos que o Senhor tem para mim, muito top essas bênçãos, mas e aí, vamos brincar comigo agora, porque se eu tenho esses brinquedos e eu não tenho você, não é legal. Estão entendendo, amém? Fique de pé no seu lugar.